Fala, investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou te mostrar um estudo que prova que com opções você consegue ganhar mais que o mercado. É um estudo que prova dois pontos muito interessantes. Um é uma estratégia de análise, o outro ponto é que utilizar opções aumenta bastante os seus ganhos. Então vamos lá. Antes da gente começar, vou pedir para você que é parceiro do canal deixar seu gostei, isso me ajuda bastante. Então vamos lá. A gente vai falar hoje sobre o estudo que prova o ganho das opções no mercado. Mas antes disso, eu preciso te explicar alguns pontos. O estudo ele é bem técnico, ele está em inglês e tem várias contas. Então eu vou simplificar ao máximo. Eu vou te explicar dois conceitos importantes para você entender o estudo e depois a gente vai direto na conclusão do estudo e eu deixo ele na íntegra para você ler na descrição. Então vou deixar aqui, se você quiser aprofundar e ler os detalhes, eu vou te explicar o que é preciso para você entender. Então por que estudos acadêmicos sobre opções existem? Basicamente porque operar opções ou operar o mercado financeiro em geral envolve muito dinheiro. Então tem muitas pessoas dedicadas a colocar para fritar os neurônios para encontrar a melhor forma de se ganhar dinheiro no mercado. Então basicamente, da mesma forma que você está aqui querendo ver como eu ganho mais dinheiro através do mercado financeiro, várias pessoas, estudiosos, pessoas com trabalhos acadêmicos com ferramentas avançadas estão fazendo a mesma coisa porque no mercado financeiro é aonde tem o maior prêmio. Então a gente já pode falar agora de momento. Momento é o primeiro conceito que você precisa entender para conseguir interpretar aqui, para conseguir tirar proveito desse estudo que eu vou te mostrar aqui daqui a pouco. Momentum é uma estratégia no mercado financeiro e o estudo, basicamente a gente vai ler a conclusão, mas ele prova que a estratégia de momentum gera vantagem, existe como você aproveitar. Só para você entender, existem teorias que dizem que o mercado é eficiente e não tem como você explorar nada para ganhar mais do que uma média. Agora, nesse estudo aqui, ele faz uma série de análises utilizando o mercado americano e percebe que dá sim para tirar proveito de algumas coisas. E a primeira delas é esse momento. Eu vou te mostrar na prática o que é. Então vamos lá, vem aqui para minha tela, vamos utilizar um gráfico. Para você enxergar momentum de maneira fácil, é legal utilizar gráfico. Dá para analisar o momentum da ação sem usar gráfico, só com preços através de modelos matemáticos, mas o mais fácil que tem é a gente olhar o gráfico. Por exemplo, aqui a gente está no Ibovespa, é o semanal. Hoje a gente se encontra aqui, ó. Vou dar um zoom só para você entender. O dia que eu estou gravando a gente terminou a última semana aqui em 105 mil pontos. E hoje a gente não tem momentum. Por quê? Momentum é basicamente tendência. Talvez você já tenha ouvido falar muitas vezes em várias partes do mercado sobre tendência, tendência de alta, tendência de queda. Ou seja, um mercado, uma ação, um preço que está, de modo geral, subindo. Então ele está em tendência de alta. Topos e fundos ascendentes, por exemplo. Ou então, uma ação que está em tendência de baixa, topos e fundos descendentes, está caindo o preço dessa ação com o passar do tempo. Hoje a Bolsa Brasileira ela não está em tendência alguma, ela está no que a gente fala que é lateralização. Se a gente desenhasse uma linha aqui, a gente percebe que ela bate aqui mais ou menos em 100 mil pontos e volta. Bate aqui por volta de 112 mil pontos e volta também. Então a gente está com uma certa dificuldade de sair dessa região. Isso que está acontecendo hoje na Bolsa não é momento, não tem tendência. A gente, para avaliar o momento, teria que voltar para o passado. Olha como que essa bolsa subiu de 2016 até 2020. O momentum seria basicamente o seguinte, você acreditar que você estava em 2017, 2018 aqui, e aí você viu essa bolsa subindo por um tempo, vou dar um zoom aqui. Então aqui, você viu sair de 40 mil pontos e está aqui em 60 mil pontos. Momentum é basicamente acreditar que o preço vai continuar tendo comportamento de alta por um bom tempo. Então se ele subiu por 2 anos, talvez ele suba por mais tempo. Você não sabe o quanto tempo que ele vai durar esse movimento de alta, mas Momentum é a estratégia de seguir a tendência do preço do ativo. Então aqui em 2017, por exemplo, você iria e comprava uma ação aqui e segura. Nesse momento de segurar, a ação ia cair, mas depois ela realmente continuou subindo e subiu bastante até chegar na crise em 2020. Então, basicamente, o Momentum é exatamente isso. Você aproveitar o movimento do ativo. Então, tem uma ação subindo, que nem aqui
o Ibovespa estava, você compra ela. Tem uma ação caindo, você vende ela. Na nossa bolsa brasileira, muitos players, muitos traders e muitos fundos de investimentos também, que são traders só que grandes, né? Os fundos de investimento, boa parte deles são bem traders, eles usam essas estratégias. Então você vê que algumas ações ficam extremamente shorteadas, ou seja, os investidores estão apostando para baixo porque elas estão caindo. Se a gente olhar, por exemplo, uma famosa aqui, Via Varejo, olha como que Via Varejo cai por muito tempo, né? Ela chegou a valer aqui R$ 20, hoje vale R$ 1 e ela caiu por muito tempo. O pessoal que operou essa ação usou momentum também, que seria tendência de baixa. Poxa, se o ativo está fazendo um comportamento igual, seja subir ou cair, a gente vai seguir esse padrão. Então o pessoal chega aqui e shortia, ele vende a ação, ele aluga, né? Pega a ação de alguém que tem, depois prometendo devolver a ação e vende essa ação. Então ele ganha essa queda do mercado. Isso é operar momento. A gente tem vários exemplos aqui. Se a gente pega, por exemplo, lojas Renner, muita coisa caiu no mercado depois, principalmente da alta dos juros, e que provavelmente os players que operaram usaram de momento. Então aqui, depois do aumento da taxa de juros, lá em 2021, o ativo caiu e o movimento de queda, o pessoal faz o que? Eles shorteiam. E a gente tem vários exemplos recentes na nossa bolsa de momentum, só que para ação cair. Existe momentum para ação subir. Então uma estratégia de momento pode ser vender a que está caindo, comprar a que está subindo. Então basicamente é isso. O segundo conceito que você precisa entender é o conceito de Sharpe. Sharpe basicamente é uma forma de você comparar investimentos. Ele basicamente pega a rentabilidade do investimento, tira quanto que é a taxa livre de risco, que seria um tesouro Selic, seria quanto que você conseguiria ganhar na renda fixa sem correr risco algum, ou correndo o menor risco possível. Basicamente você subtrai essa rentabilidade e divide pela volatilidade. Volatilidade é quanto que aquele investimento varia. Ou seja, se ele sobe muito e cai muito, ele tem uma volatilidade grande. Já um investimento que só sobe, ou que sobe quando cai pouquinho, ele tem baixa volatilidade. Então ele usa essa forma de ver, quanto melhor o Sharpe, melhor é o retorno desse investimento com o menor risco. Então esse Sharpe é um índice que ele avalia o risco do investimento. Ele avalia tanto o retorno com o risco junto. É um índice bem interessante e sempre quando as pessoas vão fazer estudos sobre estratégias, sobre formas de operar o mercado, eles costumam comparar esse Sharpe para ver o seguinte, poxa, se é uma estratégia que rende bem, mas no meio do caminho ela cai 50%, pode não valer tanto a pena. Se outra estratégia ela ganha um pouquinho, mas ela cai pouco, pode ser que essa estratégia vale a pena, mesmo que de modo geral ela suba menos que a outra. Porque o fato de cair muito pode fazer o seu retorno final também ser mais baixo, tem esse drama. Se uma ação cai 50%, para ela voltar ela tem que render 100%. Então existe esse ponto. Então basicamente essa dinâmica, a gente consegue consultar o Sharpe dos investimentos em diversos lugares. Você pode pesquisar o Sharpe de um fundo de investimentos. Então, por exemplo, a gente pode olhar aqui no site Mais Retorno, você consegue consultar vários fundos de investimentos e os detalhes sobre esses fundos. Então aqui eu pesquisei um fundo de renda fixa do BTG Pactual, o índice Sharpe dele é 0,47 nos últimos 12 meses, ou seja, você pega a rentabilidade, tira a rentabilidade livre de risco, que seria quanto você consegue ganhar sem correr risco, e divide pela volatilidade. Então dá 0,47. Se a gente busca um fundo de ações, aqui no Brasil tem sido bem volátil, esse número provavelmente vai ser menor. Vamos pegar um fundo aqui. Então aqui peguei um fundo diferente, um fundo de ações. Dá uma olhada aqui, o índice Sharpe dele está negativo 0,48. Por quê? Está investindo aqui em renda variável, os ativos nos últimos 12 meses, né, que está pegando os últimos 12 meses, no mundo inteiro não estão lá muito bem, né? Nos Estados Unidos a bolsa lá está andando de lado, meio caindo também, está mais ou menos, somente alguns ativos que realmente performaram bem. E aqui no Brasil a mesma coisa, a bolsa não tem saído do lugar. Então se você desconta a taxa livre de risco, você vai ter aqui
a um valor negativo. Então, é isso que a gente está vendo, né? No caso aqui, o fundo está rendendo menos que o CDI por causa de questão de momento. Renda variável é assim, isso é normal. Mas é só para você ver que o índice Sharpe foi negativo, foi menor. Agora a gente pode entrar no estudo em si. O estudo que a gente vai ver é basicamente isso, testando o efeito momentum para o mercado americano. E ele testou de ações até estratégia com opções. Eu vou deixar esse estudo na descrição e a gente vai pular direto na conclusão, ver o que o estudo encontrou. E aqui a conclusão do estudo foi a seguinte, que eu achei super interessante. Ele basicamente disse o seguinte, que os resultados obtidos nos permitiram concluir que esse fenômeno existe e pode ser explorado. Ele está referindo aqui sobre o efeito momentum no mercado financeiro. Então ele percebeu que existe a tendência e dá para ganhar dinheiro com tendência. Ele faz vários testes, vou deixar aqui na descrição para você avaliar os testes. Então basicamente, se você vê que o mercado começou a subir, dá para aproveitar esse movimento. Se o mercado começou a cair, se tem ações caindo, dá para aproveitar esse movimento de queda. E ele diz aqui que as variáveis que fizeram maior diferença no desempenho das estratégias foram a combinação de períodos. Aqui é claro, né, a questão de momento, como você pode ver até no mercado brasileiro, se a gente for usar o mercado brasileiro como referência, não tem muito o que usar de momentum agora. A gente está no mercado lateral, teria que usar momentum somente no curto prazo, mudar o período, né? Por exemplo, começou a cair, você opera a queda até chegar numa região que você sabe que é um suporte forte. Teria que usar basicamente análise técnica padrão. É interessante isso, porque a gente sempre ouve falar que análise técnica não funciona. Eu mesmo defendi muito isso, mas com a prática a gente vai percebendo que existe sim função e utilidade para análise técnica, análise gráfica, e aqui o momentum não necessariamente tem a ver com gráfico, porque dá para fazer essa avaliação sem o gráfico. Tem até aquela frase famosa, já é meio que um conhecimento popular, the trend is your friend, a tendência é sua amiga, until the end when it bends, até no final onde ela reverte. Então isso aqui condiz com quase que o conhecimento popular, mas é legal ele, a partir de avaliações, estudos e backtests perceber que dá sim para explorar a questão do momentum. E o que eu acho mais interessante é a parte de opções. Além dele testar a estratégia com ações pura, ele testou com opções. Aqui ele diz, ó, por fim misturamos as estratégias de momentum puro de ações e opções, porque ele testou ações, depois ele testou ações e opções, e no final ele misturou ações e opções com estratégia de venda de opções de índice, obtendo resultados impressionantes, com índice Sharps aproximadamente 1,5 a 3 vezes maiores do que estratégias de momentum puro, ações e opções, e estratégia de momentum só de ações. Os alfa de 4 fatores foram os maiores e também fortemente economicamente e estatisticamente significativos. Basicamente ele conclui o seguinte, além dele comprar ações para operar tendência e além de comprar opções, aqui as opções que ele comprava eram opções curtas, além de ele comprar essas opções curtas, ele também vendeu opções. Então o fato dele vender opções melhorou muito o índice Sharpe, porque diminuiu a volatilidade, diminuiu o quanto ele poderia perder, né? Quanto que variava o retorno dessa estratégia e além disso melhorou o retorno. Então foi muito legal que ele aproveitou a tendência e vendeu opções também, e isso foi a estratégia que mais deu retorno para ele. Isso é bem interessante. Outra parte legal do estudo é que ele relata que nos estudos anteriores e pelo estudo dele, a venda de opções costuma sair muito vantajosa. Ele cita o seguinte, né, que a literatura relata que os compradores de opções tendem a ganhar menos do que o previsto por modelos de padrão risco e retorno, e o que, por sua vez, significa que os vendedores de opções ganham mais, retornos excessivos do que o previsto. Então aqui reafirma aquilo que a gente viu e ele viu no resultado prático. A partir do momento que ele colocou venda de opções na estratégia dele, o retorno aumentou bastante, de forma significativa, e melhorou muito o índice Sharpe dele. Então, a gente volta aqui nessa questão. Se você ainda não aprendeu a vender opções, é a primeira coisa que você precisa aprender. A gente tem vários estudos, vários backtests, a gente tem várias evidências científicas, várias informações concretas que provam isso, além do prático, além das pessoas que
fazem isso. Igual no meu caso, eu invisto e eu vendo opções há 10 anos, além de comprar também de forma especial, de forma específica. Eu acabo vendendo mais opções do que eu compro por causa disso. É muito mais fácil você começar no mercado, começar a vender opções e ganhar mesmo sabendo pouco do que comprando. Comprando é mais difícil. Então é esses insights que eu queria trazer para você. Achei legal esse estudo que mostra que momentum, ou seja, tendência de alta, de queda, que é algo tão clichê, tão banal que a gente às vezes acha, né? Porque a gente vê muito esse conteúdo na internet que realmente faz sentido, dá para fazer dinheiro com esse conhecimento, com esse efeito que existe no mercado. O outro ponto é que utilizar opções para estratégias e análises comuns, igual isso, momentum é algo normal do mercado. Só que se você agrega opções, você ganha muito mais dinheiro. É o que o estudo mostrou. Retorno com compra de opções mais venda de opções, o retorno gerado foi muito maior do que a estratégia somente com ações. Então o estudo, depois de um grande trabalho, mostra basicamente o que a gente segue aqui no canal. Então começa aprendendo opções caso você esteja no começo. Comece através da venda de opções, venda coberta de call, é super tranquilo. E eu fiz um vídeo muito recente sobre isso, explicando no passo a passo, do jeito mais fácil do mundo, como fazer. Aprende a calcular primeiro, para depois seguir com outros tipos de venda, como venda de put, fora do dinheiro. E daí você vai aprendendo cada vez mais e começa a colocar na prática, opera opções, mesmo que for com pouco dinheiro, que você vai ver que o seu retorno, a sua confiança vai crescendo, tanto o seu dinheiro quanto a sua maturidade no mercado vai crescendo. É isso que eu queria trazer para vocês, dediquem bastante, opções valem muito a pena. Espero que você tenha gostado, se gostou deixa o gostei, se você for novo aqui no canal, se inscreva, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Então é isso, muito obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.